Olá, bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes. Você está no Alesp em Pauta. Nosso tema é o câncer de mama ou o combate ao câncer de mama. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem um papel muito amplo. Temos uma comissão de saúde aqui, sempre debatendo este tema. Mas hoje nós vamos conversar com uma parceira praticamente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a Unacan. E eu vou apresentar aqui a nossa representante, que é a Clarisa Ramos, presidente da União e Apoio no Combate ao Câncer. Obrigado, Clarisa, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho e ter essa oportunidade desse canal aqui para a gente falar o que a gente faz durante o ano e todas as atividades da ONG para ajudar as pessoas a conhecer melhor esse tema. Obrigada. A gente que agradece sempre a sua presença. Com a gente também o médico José Davi Kandelman. Ele é mastologista, veio aqui também nos ajudar. Obrigado, viu, doutor, pela presença. Muito obrigado, eu agradeço o convite. É sempre bom a gente ter a possibilidade de discutir o assunto, que é muito importante, e poder tentar esclarecer um pouco os nossos ouvintes. E online com a gente, Flora Fingerman. Ela é médica radiologista. Obrigado, Flora, pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, obrigado pela sua presença também. Se você conseguir afastar um pouquinho da câmera, a gente consegue te ver bem aqui com todos os nossos telespectadores. Eu volto aqui com a Clarisa. Clarisa, queria que você fizesse uma breve apresentação da Unacan e da sua participação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque você faz um trabalho já aqui há vários anos. A pandemia deu uma parada, né? Mas atualiza a gente, por favor. Jeremias, a Unacan está aqui desde 2004. Né? A gente trouxe para dentro da Assembleia uma forma de fazer a capacitação de voluntários e multidisciplinares. Então, a Unacan tem essa missão de levar informação de qualidade para quem quer cuidar de pacientes com câncer, para pacientes que querem entender melhor sobre o que eles estão passando e para profissionais que querem conhecer o paciente com câncer, né? Então a gente tem alguns cursos que nós damos durante o ano todo, além de saúde da mama, a gente hoje também fala sobre a saúde integrativa. Nós abrimos 2 cursos esse ano que vai ser o de comunicação com o paciente, que é extremamente importante que o paciente saiba, receba uma informação clara, né, tanto do médico como Claro que hoje a gente tem os médicos muito mais humanizados, mas também do setor de enfermagem, da fisioterapia, da própria voluntária que vai estar com ela ao lado. Então é importante que a gente tenha essa comunicação. E saúde integrativa, políticas públicas é um outro tema que a gente também trabalha, e a gestão do paciente, que aí a gente abrange a navegação do paciente, que é um tema bem discutido ultimamente. Muito interessante. Eu não passei o currículo aqui da Clarisa, mas deixa eu atualizar para vocês. Ela é arquiteta, professora, empreendedora social, pós-graduada em marketing. Eu disse que não vou falar o currículo Lattes deles todos aqui, porque senão o programa fica todo para isso, né? E o doutor José Davi Kandelman é graduado em medicina pela PUC de São Paulo, doutor em ciências pela Universidade Federal e atua é radiologista também, atua em vários hospitais. Aos poucos a gente vai continuando aqui. Doutor, isto que a Clarisa falou é muito importante, né? A gente faz entrevistas aqui e o médico precisa entender mais sobre a doença, o paciente precisa entender, porque às vezes é uma jornada longa, né? E isso que a Unacan faz é importante, né? Porque é uma jornada, às vezes o médico precisa estar atualizado sobre a pesquisa. Hoje a gente tem muita informação, então o paciente também precisa ajudar, né? E ela faz ela liga estes pontos, né? Você já conhece, aliás, o senhor pertence à Unacan também? Eu pertenço à Unacan também, sou um dos conselheiros da Unacan. A Unacan faz um trabalho lindo, a gente está sempre de braços dados com a Clarícia, tentando melhorar a vida das pessoas, né? Exatamente. Doutor, vamos falar um pouco do diagnóstico durante esse programa, já que a gente tem esse tempo, poder abranger ao máximo, né? Quando a gente fala do câncer de mama, o que precisa a gente deixar bem claro, porque acho que a questão de fazer o exame é uma das coisas mais importantes, né? Mas pode ficar à vontade para falar um pouco desse cenário, as principais dúvidas, né? Inclusive em termos de políticas públicas, enfim. Bom,
O câncer de mama é hoje, né, desde 2021, final de 2021, a Organização Mundial de Saúde fechou os seus números, né, publicou em 2022, isso é sempre mais ou menos assim, 2022 vai ser publicado agora, provavelmente no começo de 2024. O câncer de mama passou o pulmão, que era o primeiro câncer da população mundial, e hoje o câncer de mama é o primeiro câncer da população mundial. Antes ele era o segundo, o primeiro na mulher, hoje ele é o primeiro da população mundial. Pulmão passou a ser o segundo, mas a próstata está chegando perto. E com os homens também tem que ficar atentos, né? A próstata está chegando perto. Pode ser Entendi. que lá para frente a gente tenha aí mama e próstata e pulmão. Mas hoje o câncer de mama é o primeiro tumor da população mundial. No Brasil, só no Brasil, são esperados para 2023, 2024, a gente ainda não tem uma projeção maior, estamos começando, né? Para 2023, provavelmente vai fechar alguma coisa ao redor de 75 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, somente. O câncer de mama é o câncer que mais mata, não pela agressividade, mas pelo número de casos. Então, o que a gente tem que colocar, isso muito bem colocado para o paciente, ou para as pessoas, para as mulheres, é que elas não podem pensar na mama só no mês de outubro, né? Todo dia é outubro rosa, tá certo? Essa é uma frase que eu gosto de falar. Adoro falar a frase da Clarícia também, que quem procura acha, quem acha cura. Então, na realidade, fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama faz toda a diferença do mundo. O câncer de mama, apesar de ser o que mais mata, ele é também um dos mais manejáveis. Então, é difícil morrer de câncer de mama desde que o diagnóstico seja precoce. Infelizmente, obviamente, a gente tem dificuldades na saúde pública como um todo, ainda a maior parte dos nossos pacientes ainda faz diagnóstico tardio, tá certo? Mas, aos poucos, a gente está tentando conscientizar. O número de mortes esse ano, a gente tem uma noção que caiu. Quer dizer, apesar do número de tumores ter aumentado, o número de mortes caiu, certo? Então, é basicamente isso. Também tem uma outra situação que impacta diretamente com as políticas públicas, que é que a gente tem observado que houve uma diminuição na idade do aparecimento do câncer de mama. Antigamente o câncer de mama era uma doença da mulher mais idosa, hoje a gente tem um número maior de pessoas jovens tendo câncer de mama. E a política pública coloca a mamografia a partir dos 50 anos, quando as sociedades médicas colocam a partir dos 40, tá certo? Então, são coisas que a gente precisa, vamos dizer, na minha opinião, evoluir. Sim, todos os campos. Todos os campos. Da mesma maneira como a gente é um dos principais países do mundo na vacinação, Sim. Tá certo? Né? O Brasil é um exemplo na questão vacinação. O Brasil poderia também ser um exemplo na questão do diagnóstico precoce do câncer de mama, já que ele é o câncer mais frequente da população. E a gente vai falar, já que o senhor colocou nesses pontos, assim, para deixar claro, doutor, a idade, quando é que a mulher tem que fazer o diagnóstico e se o mais importante deles é a mamografia, ou existem outros? Então, a mamografia, posso dividir isso Claro. para a gente entender o diagnóstico de mama, a gente tem que entender uma coisa importante, que é a diferença entre rastreamento, que é aquela mulher que está fazendo exame anual, e estadiamento, que é aquela mulher que está fazendo exame de mama quando ela já tem o tumor de mama e a gente está querendo saber a extensão. Então, a população tem uma ideia errada, por exemplo, de que fiz uma ressonância e resolvi meu problema, o que não é verdade. Tá certo? A ressonância, ela detecta sozinha 70% dos tumores, o ultrassom sozinho 50%, a mamografia sozinha 90%.
porque a mamografia de todos os 3 métodos, são esses os 3 métodos de diagnóstico, foi o único que estatisticamente, com estudos científicos, se comprovou diminuição de mortalidade. Por um motivo muito simples, dos 3 métodos é o que melhor enxerga microcalcificações, que são dos principais sinais precoces do câncer de mama. Mas, quando você junta os métodos, mamografia e ultrassom, você tem 95% de diagnóstico. Quando você junta os 3, você tem 98% de diagnóstico. E em 2% dos casos, ou o tumor ele é menor do que o limite de detecção do equipamento, um tumor de 2 centímetros, de 2 milímetros, nenhum equipamento, 1 milímetro, nenhum equipamento vai detectar. Então ele ou é menor, ou ele é pouco fotogênico. Existe um determinado tipo de tumor, que é o carcinoma lobular, que ele é pouco fotogênico, ele aparece mal nos exames de imagem. Então, se a gente for pensar em custo-benefício, a associação mamografia-ultrassom é um exame fácil, externo, a paciente não tem que entrar numa máquina, ficar lá como de ressonância para fazer um exame com contraste, nada. Então, a dupla mamografia-ultrassom, detectando 95% do diagnóstico, é o exame custo-benefício que a gente deveria expandir para toda a população. O ultrassom é aquele que passa o gelzinho? Aquele que passa o gelzinho. Ah, que legal. Só para a gente até ficar sempre... fico pensando, é isso mesmo. Então, qual é o protocolo? Vou passar aqui o protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia, que os protocolos das sociedades não tem nada a ver com os protocolos governamentais. O governo enxerga de outra maneira, a gente enxerga de outra maneira. Então, o protocolo é o seguinte: primeira mamografia aos 40 anos de idade ou 10 anos antes do primeiro parente de primeiro grau que teve câncer de mama. Então, por exemplo, se você tem uma mãe que teve câncer de mama aos 45 anos de idade, você vai ter que fazer a sua primeira mamografia aos 35 e não aos 40. Entendeu? Se a sua mãe teve câncer aos 50, você está dentro do protocolo, 40. Entendi. Você está entendendo? Ou se ninguém teve câncer na família, o protocolo é primeira mamografia após os 40 anos de idade. De novo, uma coisa importante que às vezes nem os próprios médicos e a gente que mexe na radiologia um pouco, a Florinha depois vai falar isso melhor, é importante a gente entender que os exames mamografia e ultrassom devem ser pedidos em conjunto. Tem gente que fala assim, faz uma mamografia em um semestre, ultrassom no outro semestre. Você está detectando 90 aqui, 50 aqui. É melhor fazer junto, porque daí você está detectando 95. Tá certo? A ressonância, ela entra no rastreamento? Ela entra no rastreamento. Ela entra no rastreamento daquelas pacientes que têm a mama muito densa, que têm mutação genética, então ela entra no rastreamento. Mas tirando casos específicos, a ressonância é um exame de estadiamento. Uma vez diagnosticado o câncer de mama, a ressonância passa a ser um exame para detectar a extensão do tumor. Mas o senhor disse, então, só para ficar bem claro, que no rastreamento, além da mamografia, poderia entrar a ressonância também. É isso? Pode entrar a ressonância também, mas aí já não é para a população como um todo, para casos específicos. Ah, entendi. Vamos falar com a doutora Flora, que está falando aqui. Está em São Paulo, doutora Flora? Sempre gosto de saber de onde vocês estão aí para... Sim, estou em São Paulo mesmo. Não consegui chegar até aí ao vivo, mas estou aqui pertinho. O importante é que você esteja presente aqui, seja online ou não, para falar um pouco principalmente, fique à vontade para dar sua contribuição, mas a minha dúvida é saber que tipo de dúvida as mulheres chegam para vocês quando vão fazer uma mamografia, enfim, se há algum receio, enfim, por favor. Então, a gente sabe que as mulheres, quando estão na nossa sala de espera da mamografia, existe uma tensão no ar, né? O câncer de mama, ele tem muitos tabus em volta dele, porque envolve tratamento e eventualmente cirurgia num órgão que é muito importante para a mulher, para a estética, para a simbologia, para a questão da amamentação, da sexualidade. Então,
as mulheres normalmente têm muito medo de tudo que se refere à mama. Então, a gente brinca que às vezes a gente faz um ultrassom pélvico, transvaginal, encontra um miominho, encontra alguma coisinha aqui e ali. As mulheres realmente não se preocupam tudo como quando a gente encontra um nódulozinho na mama. Importante falar que a grande maioria dos achados de imagem em mamografia e ultrassom de mama são achados benignos, porque as mulheres também a gente tem muitas alterações benignas na mama, nódulos sólidos benignos, cistos, que são aquelas bolinhas de água, que são muito comuns, né? Muitas mulheres têm. Então, assim, existe, em primeiro lugar, um medo. Então, eu acho que é importante, na hora que essas mulheres estão fazendo o exame de mama, é realmente um acolhimento, é ter profissionais que consigam transmitir tranquilidade, transmitir segurança, profissionais bem treinadas. Normalmente, quem realiza a mamografia são as técnicas de mamografia, a profissional técnica. Essa profissional faz as incidências no mamógrafo, que é um raio-x especializado para obter essa radiografia da mama, e depois o médico radiologista vai olhar essas imagens e vai laudar. Outra coisa que é importante a gente lembrar também, muitas vezes a mamografia é realizada pela técnica e o médico não está presente. Para exame de rastreamento, não necessariamente você tem que ter um médico ali na clínica. Então, muitas vezes esse médico vai olhar esse exame no dia seguinte e ele pode ter alguma dúvida. Então, no nosso termo de consentimento da mamografia já vem escrito que se o médico tiver alguma dúvida, ele vai reconvocar essa paciente, vai pedir incidências adicionais. Então, ele pode achar que tem algum nódulo, que tem uma densidade, ele vai pedir outras radiografias para estudar melhor aquela região. Então, a gente gosta de avisar para as pacientes com antecedência que isso faz parte de um serviço de rastreamento como rotina. Esse número pode chegar em até 10%. Em até 10% das vezes, a gente pode reconvocar a paciente para fazer uma incidência adicional, embora os serviços de excelência na Europa, esse valor fique em torno de 4%. Então, 4 a cada 100 pacientes a gente vai reconvocar para fazer incidências adicionais. Não quer dizer que essa pessoa está com câncer. A gente, na maioria das vezes, vai fazer os complementos, vai chegar à conclusão que aquilo era uma coisa benigna e vai liberar. E, eventualmente, vai encontrar alguma lesão suspeita que precisa ser biopsiada. E aí é uma outra parte importante também. Antigamente, toda vez que a gente achava alguma alteração na mamografia, essa paciente ia aqui para cirurgia. Hoje a gente tem os métodos de biópsia minimamente invasivos. Então, nós fazemos essa biópsia na clínica mesmo, dirigida pela imagem, tanto pela mamografia quanto pelo ultrassom. E hoje só vai para a cirurgia quem tem câncer, só vai para o tratamento quem tem câncer. Então, boa parte dos nódulos que a gente biopsia quando dão benignos, essa paciente está liberada, ela volta para a rotina habitual. Então, você vê que tanto na questão de mamografia a gente teve muito avanço em equipamentos, quanto na ajuda para fazer o diagnóstico dessas lesões não palpáveis que a gente encontra na mamografia. Entendi. Ô Flora, então esclarece para a gente duas coisas. O doutor já falou que, pelo protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia, há 40 anos, e ele explicou os detalhes se a pessoa teve na família. Mas aí a recorrência é por ano? Quando que a pessoa tem que fazer a mamografia, a mulher, né? Pode ser o homem também, que os casos são menores, né? Mas de ano em ano, enfim. E depois eu queria que você falasse rapidamente também sobre pacientes, por exemplo, que passam pelo SUS, que orientação você daria para ele nesses detalhes que você está dando? Eu preciso fazer cirurgia, o que eu pergunto para o médico? Por favor, então essa questão de quando eu devo fazer o exame e depois a orientação que você daria para um paciente, por favor. Bem, a recomendação do Ministério da Saúde é que a paciente comece a fazer mamografia aos 50 anos e que faça pelo menos a cada 2 anos, até os 69 anos. E essa paciente continua fazendo a critério do médico, ou se ela tiver, enfim, algumas coisas específicas, algumas condições específicas. As sociedades médicas, tanto a de radiologia, quanto a de mastologia, quanto a de ginecologia, elas
recomendam que a mulher comece a fazer aos 40 anos e faça todo ano. Então, você vê, sociedades médicas, recomendação 40 anos, anual. Ministério da Saúde, 50 anos a cada 2 anos. E por que tem essa diferença? A gente fala assim que as sociedades médicas, elas baseiam as recomendações em evidências científicas. Então, nós sabemos que hoje o câncer de mama, a gente sabe que começa, que ele está aumentando a incidência dele em pacientes jovens, a partir de 40 anos. Então, baseado em evidências, a gente já sabe pela literatura que vale a pena começar a fazer antes. No entanto, o Ministério, ele está respondendo, vamos dizer assim, pelo Brasil inteiro. Então, eu vou dar um exemplo. Na comunidade europeia, por exemplo, todos os países da comunidade europeia, a recomendação é que comece a fazer aos 50 a cada 2 anos, exatamente como a recomendação do nosso SUS. E por que isso? Porque aí, nos países da comunidade europeia, a medicina é totalmente socializada. A pessoa não precisa ter medicina privada, convênio. Então, o Estado, cada Estado, está se responsabilizando por proporcionar mamografia para todas as mulheres de 50 anos a cada 2 anos. Tá? E é isso que o SUS se baseia também. O Brasil, ele entende que Brasil, o Estado, tem capacidade até financeira e logística de proporcionar mamografia para mulheres a partir de 50 anos a cada 2 anos. Tá? Então, a gente não está muito diferente da Europa. O que a gente tem que entender é o que o Estado pode pagar e qual a recomendação da sociedade médica. Então, uma das nossas brigas, e por isso que a gente toca muito nesse assunto, é que a gente acredita que já esteja na hora do Estado, do Ministério, repensar esse valor, que não é que está errado, está até muito parecido com a comunidade europeia, mas está um pouco desatualizado. Já está no momento em que a gente já sabe, por exemplo, que todas as mulheres que têm uma mama densa têm que fazer ultrassom de mama junto com a mamografia. Isso está ainda muito longe de ser implantado no serviço público. Então, a medicina andou muito desde essa recomendação do Ministério da Saúde. Para isso, precisa ter dinheiro, né? É um investimento grande que tem que fazer. Então, eu acho que isso é importante esclarecer para ver assim que não tem certo e errado, mas sim uma posição que está um pouquinho desatualizada frente a todo o avanço da medicina que a gente teve, de tudo que nós sabemos. Que o ideal pelas sociedades médicas é começar realmente com 40 anos e fazer todo ano. Daqui a pouquinho... de 40... Sim. Tá bom, minha cara. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, né? Quando a conversa é boa, passa muito rápido, né? Eu vou só te pedir licença rapidinho para passar aqui para o doutor, para ele vai complementar e a gente vai para um rápido intervalo. Pode ser? Aí no segundo a gente continua. Pode ser? Eu queria complementar a fala da Flora em relação ao que ela falou sobre os 50 anos, a comunidade europeia e tal. No seguinte, porque os governos como um todo, eles baseiam esses números de vamos fazer aos 50 a cada 2 anos no índice geral de mortalidade da população, lá na frente. Eles vão buscar lá na frente quantos morrem de câncer de mama, se você fizer a mamografia aos 50, e quantos morrem de câncer de mama se você fizer a primeira mamografia aos 40. E o número é muito parecido, ou quase igual. Quer dizer, lá na frente, você começar a mamografia aos 30, aos 40 ou aos 50, a diferença de mortalidade não vai ser muito grande. Estamos falando de estatística pura. Agora, o trajeto até chegar a essa mortalidade é muito diferente. Você fazer uma mamografia aos 40 e você fazer uma mamografia aos 50, você vai ter muita gente sendo diagnosticada mais tardiamente, muito maior o número de cirurgias radicais, mastectomias e tal, maior o número de pessoas que vão fazer quimioterapia e tal, e com isso o custo aumenta. Então, o que os governos têm que entender é que diagnosticar precocemente diminui custo. Muito. E até eu citava um caso, viu, doutor, de uma pessoa próxima da minha família que tinha feito todos os exames, aí fez um check-up, o médico falou, faz
você fez há 3 meses, mas faz de novo aí a mamografia. E detectou o câncer, né? Só há 3 meses que ela tinha feito, né? Então tem esses casos, né? É um câncer de intervalo que eles chamam, né? Que aparece entre uma e outra. Exatamente, o do intervalo. Então tem que ficar muito atento. Olha, no programa não dá pra gente, claro, abordar todos os temas que a gente gostaria. A gente já terminou o primeiro bloco, mas eu queria muito que você acessasse o site da UNACAM, que é o www.unacan.org.br, e nas redes sociais também, Instagram, né, Clarisa? @unacan, são 2 Cs. Você vai ter muita informação. Depois do intervalo eu vou falar para vocês, porque eles têm um trabalho educacional muito abrangente, tem cartilha que dá para você baixar. Então, se você é professor, se você é médico, se você tem alguma dúvida, vai lá agora, porque o nosso trabalho é esse. E evitar, porque às vezes a gente vê próximo a gente, fulana está com câncer de mama. E primeira coisa que vem na nossa cabeça, puxa vida, faltou informação, faltou fazer o exame, faltou alguém chegar lá e falar, dá essa cartilha para essa mulher. Então a gente vai continuar debatendo isso depois do intervalo, porque a gente vai trazer mais sobre diagnóstico, tratamento, pesquisa e tudo mais. Tudo que der tempo, né, doutor? A gente volta já já. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, conversando aqui e nos instruindo bastante num papo muito interessante sobre câncer de mama, porque a gente precisa dar o máximo de informação para a população sobre esse tema. Até no intervalo a gente estava falando aqui, ver se a gente consegue trazer todo mês, e eu falei, não é demais, porque olha, às vezes, como eu falei no primeiro bloco, saber que alguma pessoa está com câncer de mama e não chegou informação para essa pessoa, realmente é complicado. E a Alesp aqui tem muitas frentes de trabalho nesse sentido. Temos a Comissão de Saúde, temos, por exemplo, a Lei 16.046, ela é de 2015, ela incluiu o Outubro Rosa no calendário oficial do Estado para que campanhas de conscientização sejam feitas. O Executivo, a Lei 16.760 de 2018, que autorizou implantar centros de alta resolutividade para o diagnóstico de câncer de mama, dentre outras iniciativas. Mas eu vou voltar aqui com a representante da UNACAM, que vai falar para a gente aqui, a Clarícia, sobre o trabalho que vocês têm feito, porque tem novidade aí para março deste ano 2024, né, Clarícia? Eu queria aproveitar que a gente está no mês de fevereiro e trazer para a população saber que é um mês que a gente comemora algumas datas importantes, né? Então, no dia 4 se comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e é uma cor laranja, algumas pessoas saem de lenços, tudo para cuidar, para lembrar que existe e que tem que ter esse cuidado. Que a gente sabe que todos os laços só vieram para nos ajudar a lembrar que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Sim. E no dia 5 de fevereiro, eu queria aproveitar que eu estou com o meu mastologista aqui e homenagear todos os mastologistas que estão nesse trabalho para levar informação e cuidar dessas pacientes com tanto carinho e com atenção, porque é o dia do mastologista. E com a doutora Flora, que está conosco, nós também comemoramos neste dia 5 o Dia Mundial Nacional e Mundial da Mamografia. Para quê? Para alertar a importância de se fazer esse exame para a população. Então, nossa, quantas datas importantes, é bom a gente... Bom, parabéns a todos, né? Ao doutor mastologista e também, claro, o dia da mamografia é tão importante, a Assembleia sempre incentiva a questão das carretas, né? Que a população já conhece, não? Parabéns a todos aí, fica de uma forma assim... geral, né? Porque o programa vai se repetindo, você vê nas redes sociais, mas olha, parabéns a todos. É bom a gente marcar sempre essas datas, né? É sempre bom. Fala para mim, em março vai ter um evento aqui, vai ser aqui na casa? Vai ser na casa. A gente vai iniciar nossas atividades de educação através de a gente fala uma mesa redonda, que já acontece, vai estar na sua 3ª edição, que são Mulheres na Saúde, mulheres que cuidam de mulheres, trazendo os seus desafios de como cuidar dessas mulheres dentro do Sistema Único de Saúde, quais são as dificuldades que elas têm e como a gente pode levar mais saúde para essa população, o cuidado, né? Então, nós fazemos uma mesa redonda, vai ser às 7 horas da noite, às 19 horas, do dia 4 de março, vai até às 21h30.
num debate. São 3 mesas onde a gente vai falar da comunicação com esse paciente, nós vamos abordar as dificuldades que essas mulheres têm, políticas públicas que são utilizadas e como a gente pode melhorá-las, para sair dessa mesa com o desafio de melhorias. Essa é a nossa ideia. Se você acompanha o trabalho da UNACAM, vem pessoalmente, porque a entrada é gratuita, porque você pode, a Rede Alesp transmite tudo, você pode ver pelo YouTube. Mas vir aqui, conversa com a Clarice, porque é uma força, porque são várias pessoas, são médicos, voluntários, enfermeiros, educadores, todos eles se juntam nesse trabalho. Então, vem aqui conhecer ela e participar. Você começou esse trabalho rapidamente, assim, por quê e quando? Quando, acho que já faz um tempinho, né? A UNACAM, ela iniciou em 2001, com uma iniciativa da minha mãe, que era Irmantina Ramos, quem fundou a ONG, ela e o Dr. Pinotti no HC, porque eles entenderam que estavam com dificuldades, as voluntárias tinham algumas dificuldades de se comunicar com o paciente e o paciente recebia notícia, eles falavam que antigamente a voluntária era uma porta-voz, ela falava o mediequês para a paciente, que era uma porta-voz de uma forma diferente de trazer o que o médico está falando. Porque quando você recebe a notícia, é como se você não escuta mais nada, né? O médico ele pode falar o que for, mas vai para um buraco mesmo, assim. A pessoa recebe a notícia e fala, puxa, e agora? Não escuta mais nada. Quando ela vê alguém pegar na mão e contar essa história, explicar de uma forma diferente, sabendo que passou pelo mesmo problema, muitas voluntárias que cuidam de pacientes foram pacientes, né? Se capacitaram também na UNACAM para isso. Então, eles sentiram uma necessidade de capacitar essa voluntária com informação mais técnica, com mais qualidade para levar para o paciente. E aí se iniciou. Por quê? A minha avó faleceu quando a minha mãe tinha 6 anos de idade. E ela teve essa vontade de sempre cuidar de mulheres, para que mais mulheres tivessem saúde e se cuidassem, como o doutor mesmo disse, a 95% de chance de cura num diagnóstico precoce. A ideia era que fosse união e apoio no combate ao câncer da mulher. Porém, com esse diagnóstico que nós temos de que o câncer de mama é o que mais mata, e inclusive por falta de informação, foi esse o foco que nós demos na ONG em 2001 e, enfim, foi assim que começou. Até porque o doutor falou aqui que, infelizmente, está cometendo mulheres mais jovens. Sim. E tem uma notícia, o trabalho da UNACAM é muito importante porque, imagina, uma jovem, né? Hoje com 40 é todo mundo jovem, 50, né? Mas vamos supor, com 30 anos ter uma notícia dessa, para a mulher, né, doutor, é o problema, não é só o problema físico do câncer grave, mas é a estética, a autoestima, e isso a UNACAM já está cuidando muito bem, de educação, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da questão da saúde pública, né, e das políticas públicas. Né? A gente falava um pouco da importância desse rastreamento. Brasil, o senhor citou antes, é uma referência em vacinação. Como é que a gente pode se tornar uma referência cada vez melhor no rastreamento? E eu queria que o senhor fizesse aquela comparação do custo de você não rastrear e lá na frente ter que tratar um câncer. É muito fácil, né? Isso daqui é um problema, não é só no Brasil, é um problema no mundo todo, né? No mundo, os governos têm dificuldade de fazer essa... Me parece, né? Eu não sou um governante, não conheço todos os problemas, não vou me meter nessa questão. Sou médico. Mas a gente parece que os governos têm uma certa dificuldade de fazer esta conta. A conta. Porque a conta é muito simples. Se você vacina a população inteira, e o Brasil é um exemplo de vacinação no mundo, se você vacina a população inteira, diminui o número de pessoas com aquela doença e, obviamente, diminui o número de gente internado, diminui o número de gente morrendo, diminui o número de tratamentos e custa menos, tá certo? A mesma coisa acontece com o câncer. Estamos falando aqui do câncer de mama. Exemplo, se você faz uma cirurgia... Eu vou pegar um doente particular, né, Clarice? Doente particular. Se você fizer uma cirurgia de um doente particular hoje, hospital, tal, não sei o que lá, você vai gastar lá, o paciente vai gastar 20, 30 mil reais para fazer a cirurgia. Estou chutando até baixo, tá certo? Sim. Se ele tiver que fazer quimioterapia, ele vai gastar mais 200, 300 mil reais. Ou do bolso dele, ou do convênio, ou qualquer coisa que vale. Então, você entende que se ele não tiver que fazer quimioterapia,
Custou mais barato o tratamento dele? Claro. Como é que você vai fazer para ele não fazer quimioterapia? Você tem que fazer um diagnóstico precoce. Se você vê o diagnóstico no comecinho da doença, tá certo? Grande chance desse paciente não fazer quimioterapia. Outro exemplo, que é um exemplo que a gente conhece até o preço. Existe um exame, um teste genômico chamado Oncotype DX. O Oncotype DX custa no Brasil R$18.000, tá certo? Não é para a população toda. Para determinar, senão a gente vai ficar 1h30 falando aqui. Para determinados tipos de tumor, tá certo? Este exame tira o paciente do tratamento quimioterápico e dá para e o paciente vai fazer só hormonioterapia, que é um comprimidinho diário durante 5 anos que custa lá 300, 400 reais por mês, tá certo? O Oncotype DX custa 18.000. Então, na rede pública, não dá para fazer Oncotype GX, você está entendendo? Ninguém paga. Mesmo os convênios não querem pagar, não é verdade? Mas, sim, é fácil entender que se você tivesse esse exame disponível para a rede pública ou para os convênios, você poderia negociar com o laboratório que faz o teste para diminuir o preço dele, porque você estaria dando para uma população muito grande, e você ia tirar um monte de pacientes de tratamento quimioterápico. Vai cair o custo, tá certo? Então, esta política pública é a política pública que a gente tem que mostrar. Essa conta tem que ser mostrada para o gestor público. Tem que ser mostrada para o gestor público, que se fizer diagnóstico precoce, cai o custo do tratamento do paciente. Se você extrapola isso para 75.000 novos casos por ano... No Brasil, né? No Brasil, só no Brasil, diminui muito o preço. Isso vale para saneamento básico, isso vale para vacinação, isso vale para, teoricamente, E a gente vale está para falando tudo. só do custo médico, né? A gente não está falando do custo social, uma pessoa desempregada, a família, eu sempre digo aqui nos programas que a gente faz, a família sempre se volta para aquela pessoa que está com uma situação mais difícil. Às vezes, isso acaba bloqueando a situação da família inteira, quando tem uma pessoa com câncer. Mas deixa eu voltar com a Flora, que está online com a gente. Ô, Flora, só como você fica à vontade para complementar como você quiser, mas ainda como utilidade pública, já que a gente está falando de câncer, estamos falando de política pública também, mas importante destacar aqui os fatores de risco, que são a idade, né, que é um fator significativo para o câncer de mama, e dentre outros, mas eu queria que você falasse também dos sintomas iniciais para as mulheres, né, para que elas além da recorrência que você falou para fazer a mamografia, se por acaso tem, a gente sabe que como é que chama o trabalho de fazer, se ver se tem um nódulo ou não, não dispensa a mamografia, mas se a pessoa tem alguma desconfiança, é bom fazer mais um exame, né? Fica à vontade. Sim, então, a gente faz exame de 2 públicos diferentes, né, nas clínicas, de mulheres que vêm fazer rastreamento, que vêm fazer de rotina e não estão sentindo nada, e de algumas mulheres que sentiram alguma coisa na mama, ou palparam um carocinho, ou estão notando que tem uma retração na pele, ou que está saindo secreção pelo mamilo. Então, esses basicamente são os sintomas mais importantes, né? Sensação de alguma coisa diferente na palpação da mama, ou saída de secreção pelo mamilo, uma dor localizada, e aí essa mulher tem que logo procurar o ginecologista ou o mastologista e ele provavelmente vai pedir mamografia, ultrassom de mama e os exames que ele julgar necessário, tá? Então, assim, mesmo que a mulher fez aqui nem esse relato que você fez, a mulher fez a mamografia há 6 meses, mas sentiu uma coisa nova na mama, ela pode ter que fazer de novo porque ela está com um sintoma novo na mama, tá? Muito bem. Eu ouço as mulheres falar que é um exame doloroso, né? O que eu ouço falar, olha, também evite o período menstrual. Tem alguma, porque está mais sensível, tem alguma orientação para as mulheres nesse sentido, não? Sim, é um exame que, para ser bem feito, ele precisa de uma compressão bem vigorosa das mamas. Então, a mamografia bem feita precisa comprimir, não tem jeito, tá?
Mesmo com os mamógrafos digitais mais modernos, a compressão é sempre bem vigorosa. Então, ele é um pouco desconfortável. Para mulheres que estão em idade fértil, que menstruam, a gente recomenda que venha fazer depois da menstruação. Até porque pode ter o risco de estar grávida e a mamografia é um exame com radiação. Então, a gente tem duas utilidades. Primeiro, que no pós-menstrual a mama está menos dolorida e ela tem certeza de que não está grávida. Para mulheres que não menstruam, que estão fazendo uso de algum anticoncepcional contínuo ou que já estão na menopausa, não tem diferença em relação à fase. E algumas pacientes têm a sensibilidade individual. Tem gente que realmente tem a mama mais sensível, o exame é um pouquinho mais desconfortável, mas assim, para 99,9% das mulheres, esse exame é desconfortável, mas é bem suportável. Tá? Com certeza, o custo-benefício é sempre bom fazer, sempre. Eu já te falei sobre você, telespectador, sobre o site da UNACAM, www.unacan.org.br. Eu estou vendo aqui, Clarícia, tem muita coisa legal. Tem, por exemplo, um e-book, Guia Prático de Direitos do Paciente com Câncer de Mama. Tem também a cartilha do INCA Câncer de Mama, que é bom baixar também, atender e entender. Atividades para todos, curso de capacitação, palestra, tem muita coisa. Eu só queria que você falasse de novo o evento que vai ter em março e a data para todo mundo poder ter inscrição, não tem? Então, o evento acontece, vai ter inscrição a partir de agora, do dia 10, a gente já vai abrir. Acontece no dia 4 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A gente vai tratar sobre os temas das dificuldades, dos desafios de cuidar das mulheres, com mulheres da saúde, mulheres que atuam na área, né? Agora, eu queria aproveitar dessa conversa que a gente está tendo, tudo que o doutor falou e que é importante, uma coisa que eu bato muito, eu quero bater muito nessa tecla esse ano e que a gente tem desenvolvido, é políticas públicas de educação em saúde. Porque nós precisamos educar a população. Tudo que nós fazemos é a partir da educação. Se essa população é educada em cuidar da sua saúde, em ter uma boa alimentação, em fazer os exercícios físicos, entender como deve fazer seu autocuidado desde o início, porque é um hábito, é mudança de hábitos mesmo para que você cuide da sua saúde. A partir do momento que a gente pode diagnosticar essa paciente cedo, porque ela está se conhecendo, ela tem a informação que isso pode acontecer. Então é muito importante que a gente eduque não só a população, mas que essa educação chegue também às UBSs, às informações para enfermeiros, médicos que estão na ponta, que tenham que ter o conhecimento necessário para quando uma paciente chega e fala, eu estou com uma dor, não vai falar que é um hematoma. Ele vai investigar o que ela está sentindo, porque muitas vezes não tem o conhecimento técnico. Então, eles têm que estar atualizados o tempo todo, tanto a rede médica como eu acredito que a população em si tem que se preocupar em estar educada, informada com o que o setor passa para ela. Se sentir, aproveita essa... O que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade de conhecimento. Então, a gente tem que divulgar isso, é muito importante. E a UNACAM está aqui para isso. Nós vamos dar cursos o ano todo, nós temos pockets desses cursos menores para levar para as prefeituras, educar os seus agentes de saúde, para que eles saibam como chegar nessa paciente, como fazer com que a população vá fazer esses exames sabendo que não é tão dolorido. É 5 segundos, é muito rápido, entendeu? A compressão na mama. Então, é melhor você fazer uma compressão e ter um diagnóstico e poder salvar a sua vida do que ficar preocupado, eu não vou fazer porque vai doer. Ou, como a gente fala, quem procura acha e quem acha cura. Achei muito, o doutor também gostou muito desse, quem procura. Os homens têm muito disso, né, doutor? Não vou procurar, se eu procurar eu vou achar, né? Mas quem procura acha e quem acha cura. Acho que é um bordão maravilhoso para a gente fazer o diagnóstico. E engraçado, durante a pandemia, né, até se falava muito que ouçam as mulheres, porque as mulheres avisam os homens e explicam, vai no médico, vai cuidar, e é muito importante. Doutor, fica à vontade para complementar o que o senhor achar de mais relevante. Eu falei aqui com a Flora a questão dos fatores de risco, se for importante dizer, e também que se a mulher de repente sentir algum sintoma, que se ela pode, fez o exame já há menos de um ano, mas se ela deve voltar, enfim.
Eu queria que você explicasse melhor o que você pretende na minha resposta. Primeiro, os fatores de risco, se faltaram algum do que a gente disse. Bom, o fator de risco principal é familiaridade, tá certo? Então, na realidade, principalmente as mulheres que devem ficar mais preocupadas em fazer os exames são as mulheres que têm na família casos de câncer de mama e casos de câncer de ovário. Certo. E até próstata, porque a genética é mais ou menos parecida, tá certo? O câncer de ovário e câncer de mama são tumores que vêm basicamente dos mesmos genes. E o câncer de próstata tem uma afinidade também. Então, todo mundo que tem familiaridade, tem na família casos de câncer de mama, próstata e ovário, principalmente mama e ovário, esse tipo de paciente tem que se preocupar muito mais frequentemente, muito mais do que uma paciente da população geral. Depois que você fez 40 anos de idade, tem uma coisa importante, que a população ela tem É muito frequente o paciente chegar no consultório e falar: minha avó teve câncer de mama, mas ela já tinha 90 anos de idade. Como quem diz, né? Velho não tem câncer, tá certo? É exatamente o contrário. Quanto mais tempo você vive, maior a chance de você ter câncer. O câncer é uma mistura de dois grandes fatores: a predisposição e o meio ambiente. A predisposição são os fatores genéticos, nem todos são genéticos com mutação, mas são basicamente os casos de câncer que tem na sua família. E o meio ambiente é o que a Clarice acabou de falar, é tudo. Tudo é meio ambiente. Sol é meio ambiente, alimentação é meio ambiente. O indivíduo que está tomando hormônio porque ele não quer ter filho, é meio ambiente. O indivíduo que está tomando hormônio porque está fazendo reposição hormonal, meio ambiente, aumenta a incidência do câncer de mama. Hoje em dia as mulheres elas demoram para ter o seu primeiro filho, é diferente de antigamente. Então, antigamente a mulher com 20 e poucos anos de idade já tinha 2, 3 filhos, hoje ela não está pensando, ela começa a ter filho aos 40 anos de idade, mas até lá ela está fazendo um método hormonal de anticoncepção, que aumenta a incidência do câncer de mama. O culto ao corpo que a gente tem hoje em dia, as pessoas se injetam drogas, tá certo? Para ficar sarado, tá entendendo? E tá ingerindo hormônio. E não vamos nem falar da alimentação. O que tem de carcinógeno na nossa alimentação é gigante, né? As carnes e tal, que são engordadas com hormônios, até peixe e menos um pouco, né? E a quantidade de gordura insaturada que tem na maior parte dos alimentos industrializados. Tudo isso é meio ambiente. Sim. Tá certo? Então, por isso que você tem que comer saudável, fazer as coisas de forma saudável. Se você é um indivíduo que está submetido a altas doses de hormônio por qualquer motivo, tá certo? Então, ou porque você fez anticoncepção por muito tempo, ou porque você faz reposição hormonal, ou mesmo porque você acabou de ter filho numa idade mais para frente, então, durante a gravidez, o seu corpo é bombardeado com hormônios, não é raro a paciente ter câncer de mama no pós-gravidez, tá certo? Obviamente não uma menina de 20, mas uma mulher de 40, muda completamente a conversa, você está entendendo? Então, tudo isso são coisas que o paciente tem que pôr na cabeça, como a Clarice muito bem falou, você tem que educar a população a entender isso. E o mais importante de tudo você não se olha todo dia no espelho, você não vê se você está penteado ou não está penteado, está bonito ou não está bonito, está feio ou não está feio. Bom, a gente tem que aprender a gente tem que aprender a conhecer o nosso corpo. Sim. A gente tem que aprender a conhecer o nosso corpo. O médico mais importante é você mesmo, tá certo? Se você consegue ver que hoje está diferente de ontem, vá procurar ajuda. Bom, com isso acho que a gente encerra a nossa
esse segundo bloco, que passou muito rápido, mas eu vou aceitar a ideia da Clarisa de vir recorrentemente aqui todos os meses, não só no Outubro Rosa, para falar do câncer de mama, porque é recorrente. Infelizmente, o doutor explicou aqui que passou o número de câncer de pulmão, né? É um câncer que, como que seria o termo técnico, doutor? É um câncer que hoje existe mais do que o câncer do pulmão. É o primeiro tumor da população. É o primeiro tumor da população mundial. Então, quanto mais... De incidência. De incidência, exatamente. Quanto mais a gente puder esclarecer, melhor. Clarisa, eu agradeci já a Flora, que está online com a gente. Nosso tempo chegou ao final. Muito obrigado, viu, Flora? Obrigada. E passar a palavra para a Clarisa para ela encerrar, se tiver mais algum convite para fazer. Mas é importante você ir lá no site da Unacan, com 2 Cs, e ir nas redes sociais, que é @Unacan, né? E aí você tem lá uma infinidade de cartilha, de orientação. Tem um evento que vai ter em março de 2024 aqui na Assembleia Legislativa. Então tem muito trabalho para você que é médico, educador, professor, né? Para de repente faz uma aula lá na escola para falar para as meninas, é tão importante, super bacana, né? Isso é super bacana. A gente acredita que chegar a informação mais cedo para o adolescente é super bacana, porque ele leva para dentro de casa, ele vai falar com a mãe, ele vai questionar se você está se cuidando ou não. Queria agradecer mais uma vez a gente poder falar e trazer nossa equipe docente. Então aqui faz parte da nossa equipe docente, dos cursos que vão ter. Lembrar que no nosso site nós doamos mamografia. Então se você não fez ainda a sua mamografia porque está em fila de espera do SUS, entra lá, faça a sua inscrição. Nós vamos doar a partir de março deste ano, começa novamente as doações, tá? Então isso é bem importante. E deixar aqui o convite para você vir fazer o nosso curso, ser voluntário. Um pouquinho do seu tempo dedicado a alguém sempre faz bem. Dizem que renova as nossas células também. Tá bom. A Clarisa está sempre aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque há anos eles fazem esse trabalho e conversando com os parlamentares. Tem conversado com os parlamentares aqui, né? Temos a Comissão de Saúde, né? E para apoiar esse trabalho, né? Tinha um parlamentar que há muitos anos você conversava com ele aqui, eu já não me lembro bem, que apoiava bastante, né, a Unacan, e isso vai alterando. Também, agora que você falou, era um senhor que estava sempre com a minha mãe, né? Ah, então. Mas a gente sempre teve apoio de todos, assim, principalmente de quem está na frente da saúde, eles sempre nos apoiam, porque vem a importância de levar a educação para a população. Então, eu tenho que agradecer a Assembleia como um todo, porque sempre está de portas abertas. E é como você falou, as portas estão abertas para você que está de fora vir para cá assistir e se informar, né? Isso mesmo. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. A gente foi ótimo. Para sempre que vocês precisarem da gente. Então, a gente vai precisar sim, vamos sempre, Com sempre. certeza. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Mande suas sugestões, reveja este programa lá no YouTube, que ele vai ficar lá, tá bom? Com a inscrição lá da Unacan para você visitar. Muito obrigado, até a próxima edição.